A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no sangue, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Olha aqui embaixo. 150 razões por que abandonei o protestantismo e me tornei católico. Meus queridos amados irmãos e irmãs, esse é o terceiro vídeo dessa série. 150 razões para deixar de ser protestante. Meus queridos amados irmãos e irmãs, se inscreva no canal. Tá difícil de sair desses 700, hein? Parece que armazenou, encruou mesmo nesses 1.700. Não esqueça o like por caridade. Tem vários irmãos aqui nos comentários pedindo like para que esses vídeos cheguem a mais pessoas, o YouTube rode para mais pessoas. Sem like não chega. Como é que as pessoas vão se inscrever? Como é que os vídeos vão chegar até as pessoas, né? Que estão aí passeando, digamos assim, no YouTube. É preciso like. Vamos ao vídeo. Muito bem, meus irmãos. Tá aí. O último foi no segundo vídeo, nós vimos do 30 ao 60. Agora nós vamos ver do 61 até o 90. Muito bem, esse é o terceiro vídeo. 150 razões para deixar de ser protestante e se tornar um bom católico, um bom cristão católico. Vamos lá? Vamos lá. Aqui embaixo, 61. Os fundadores do protestantismo negaram, e calvinistas negam hoje a realidade da livre vontade humana. Tire suas conclusões. Tire suas conclusões. Um exemplo é que algumas seitas judaizantes, não pode comer sangue, porque prometeram, a Bíblia diz, o Espírito Santo e nós recomendamos que não coma o sangue. Peraí. Não como sangue. Termina a frase. Não como sangue oferecido aos ídolos. Não comer carne sacrificada. Peraí. Carne sacrificada a quem? Aos ídolos. Oh, meu irmão. A falta de entendimento dos protestantes ainda se atrevem, hereges, chegar nos comentários dos meus vídeos e dizer: por que vocês distorcem a Bíblia? Eu duvido um protestante da seita X, de dizer para outro protestante da seita Y, vocês estão adulterando a Bíblia. Duvido. Para esses hereges, para essas seitas, filhas de Lutero e do encardido, só quem adultera a Bíblia é os católicos. Veja como Satanás é. Jesus disse, Satanás pode estar dividido? Satanás pode estar dividido? Né? Para protestante, eles têm algum... Por exemplo, um católico, se dizer ali uma vírgula, para ele já está adulterando, certo? De lá eu vim, eu sei. Um exemplo, protestantes que acreditam na Trindade e protestantes que não acreditam na Trindade. Eles fazem debates entre si. Mas pergunta um ao outro se o outro, porque não crê na Trindade, vai se salvar ou não. Ele vai dizer, não, já está salvo. Está salvo porque aceitou Jesus. E vice-versa. Agora um católico não. Católico não. Então veja, meus irmãos, por isso que Jesus disse, Satanás não está dividido. Porque então o seu reino estaria dividido. Satanás não está dividido. Satanás não levantou seita contra seita. Satanás levantou seitas contra a verdade. Contra o único corpo místico do Senhor, a igreja fundada por ele, una, santa, católica e apostólica. E ponto. 62. O protestantismo clássico teve uma visão deficiente do passado do homem, pensando que o resultado era depravação total, de acordo com Lutero, Zwingli, Calvino. O homem poderia fazer só o mal, da própria vontade dele. Isso, raiz gnóstica, né? E não teve nenhuma livre vontade para fazer o bem.
Se nós olharmos a história dos reis maus de Israel, os mais de 40 reis maus, nós vamos ver que, mesmo sendo maus, eles fizeram bem. Veja que a própria Bíblia refuta todos os pais das heresias. Ele agora tem uma natureza de pecado. O catolicismo acredita que de nenhum modo misterioso o homem coopera com a graça, que sempre precede todas as boas ações. A fé sem ação é morta. Retém ainda a natureza de algum homem bom, embora ele tenha uma tendência para pecar, a chamada concupiscência. Concupiscência. Perfeito. Perfeito, 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 perfeito. Gostaria de pegar um verso, mas acho que não vou encontrar, porque eu não tenho esse verso decorado. Mas a Sagrada Escritura fala nas concupiscências que são o quê? Os maus pensamentos. As concupiscências levam ao pecado, né? Essa é uma verdade. Bom, não sei onde está, mas São João, acho que é São João, fala na concupiscência em uma de suas cartas. Muito bem. Então nós estamos vendo aqui. Para o protestante, aceitou Jesus, no aceitar dele, mergulhar em um açude, em uma barragem, em algum poço de lama, não importa o quanto ele vá pecar, já está salvo. Para o catolicismo, para a Igreja de Cristo, não. O cristão é chamado a viver uma vida nova, que se dá pelo batismo. João 3, de 3 a 5, a 3 a 6. Quem não renascer da água do Espírito não poderá estar no reino dos céus. Logo, as 3 razões teológicas do batismo, em uma delas o céu se abre para nós pelo batismo. E Gálatas 3:27 diz: vós todos batizados estáis revestidos de Cristo. Então estamos revestidos da graça. Colossenses 3:1 diz: se ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas lá do alto. Então essa ressurreição é o que? A primeira ressurreição. O que é a primeira ressurreição? A conversão, a mudança de vida. Se ele não viver, não morrer em estado de graça, mesmo sendo batizado, vai para os quintos dos infernos. Para o protestantismo, não. Para a maioria das seitas protestantes, não. Uma vez o tal aceitar Jesus nas seitas, não é? Pode pecar à vontade, já está salvo. Muito bem. São várias seitas calvinistas. 63. O protestantismo clássico e calvinista de hoje põe Deus como o autor do mal. É só nós olharmos as más interpretações do Antigo Testamento. Né? E vários católicos, quantos católicos não têm chegado aqui nos comentários e colocado um pensamento totalmente protestante com respeito ao Antigo Testamento? Por exemplo, quando se pega passagens como essa, Deus enviou um espírito de mentira para a boca dos profetas que profetizavam a vitória de Acabe. Então Deus enviou um espírito de mentira. O autor diz que Deus enviou um espírito mau. De Deus pode vir o mal? Não. Se nós olharmos para Jó, não diz que Deus enviou, mas Deus permitiu Satanás testar Jó. Para o escritor sagrado, quando nós estudamos a tradição e sobretudo a mentalidade do povo da época, dos autores, para os autores da época, por não conhecer Satanás no Antigo Testamento e nem conhecer o Espírito Santo, é que aí eles escrevem conforme a sua mentalidade, porque como tudo foi escrito por tradição, eles escrevem segundo a sua mentalidade. Então dizer de Deus vem o bem, de Deus vem o mal, Deus dá, Deus tira, essa não é a mentalidade do verdadeiro Deus. Isso não é o verdadeiro Deus, é conforme a sua mentalidade. O mal e o bem vêm de Deus, porque não se conhecia Satanás. Olha o que Jó diz. Satanás pede permissão para
para tirar tudo que Jó tem, para testar a fé de Jó, e Deus permite. Deus não envia o diabo, Deus permite. Como Deus permitiu testar a fé de Abraão. Entende? Então, como Deus permitiu, né, a fé de Jó ser posta à prova, aí e assim o espírito de mentira, o Espírito Santo abandonou Saul e Deus enviou um espírito mau. Foi Deus que enviou o espírito mau? Não. Quem é o espírito mau? O diabo. Deus permitiu. Uma coisa é Deus enviar, outra coisa é Deus permitir. Uma coisa é eu enviar, outra coisa é eu permitir. São duas coisas completamente opostas, diferentes uma da outra. Então a má interpretação, por exemplo, espíritas dizem, quando Eliseu disse, eu quero uma porção dobrada do teu espírito. Quando Eliseu disse para Elias, antes de Elias passar por toda a resenha do arrebatamento, que nunca aconteceu arrebatamento ao céu, foi mudado de um lugar para outro, o que é que acontece? Pede alguma coisa e eu te dou. O que é que Eliseu diz? Eu quero a porção dobrada do teu espírito. Como no Antigo Testamento não se conhecia o Espírito Santo de Deus, então o que era que acontecia? Era o Espírito Santo que estava em Elias. Tanto que ele fez mais obras, milagres, do que o próprio Elias. Assim sucedeu a Eliseu. Então isso é uma má interpretação, porque eles levam tudo ao pé da letra, então o mal vem de Deus também. É o que está dizendo aqui, ao 63. Vamos para o 64. No protestantismo, o pensamento calvinista, o homem não tem livre vontade, ou seja, livre-arbítrio, para escolher entre o bem e o mal. Quando eles pecam, é porque Deus os predestinou ao inferno, embora eles não tenham nenhuma escolha. Aí está, meus irmãos. Isso aqui é uma tendência pesada da doutrina da predestinação. Né? Que veio o quê? Com Calvino. Aqui está a doutrina 64, a doutrina da predestinação herética protestante. E vou lhe dizer, eu tinha muito isso na minha cabeça. Se estiver escrito no livro da vida, mesmo que esteja no mal, vai se converter. Mas para o protestantismo, não. Se estiver escrito no livro da vida, mesmo que morra no mal, vai se salvar. A não ser que Deus já selou-lo para a condenação. Deus selou uns para a salvação, Deus selou outros. Porque o livro da vida já está escrito, né? Diante da fundação do mundo, segundo o livro do Apocalipse. Aí você poderia pegar isso e dizer, isso aí é a predestinação. Mas sabemos que não é assim, porque Deus sabe todas as coisas. Não é? O Apocalipse diz que o quê? Os que não tinham a marca da fera, ou os que tinham a marca da fera. Já colocando assim, né, uma pedra no calcanhar da predestinação. Né? Quantos católicos aprotestantados, meus irmãos, não são poucos, que vai por estas linhas. O protestantismo clássico e o calvinismo ensina falsamente que Jesus só morreu para os eleitos. Nós podemos até dizer o seguinte, que Jesus morreu pela igreja. Na igreja só tem eleitos? Não. O que é que tem na igreja? Pecadores, gente de todo tipo tem na igreja. Então, Jesus morreu por toda a humanidade. Vamos ver se Jesus morreu. Apesar de São Paulo dizer que Jesus, mas claro, é uma explicação teológica. Nós não podemos pegar uma explicação teológica que Cristo morreu somente pela igreja. Né? Morreu na explicação teológica, Jesus, segundo Efésios, morreu somente pela igreja, deu a vida somente pela igreja, quer dizer, na explicação teológica, que não existe salvação fora da igreja. Certo? Cuidado para não interpretar esse 65 aqui errado. O protestantismo clássico e o calvinista ensina falsamente que Jesus morreu só para os eleitos.
dizendo a igreja é os eleitos. Não, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Cuidado com isso. Olha a interpretação teológica da coisa. Tanto que para se salvar, se nós pegarmos o capítulo 2 de Atos, versículo 47, o Senhor juntava mais pessoas a eles que estavam no caminho de salvação. Eles a quem? A igreja. Estava no caminho de salvação. Não existe salvação fora da igreja. Está selado em um dos concílios da igreja. Do século 3 ao século 4. Então, não podemos... Né? A questão aqui é uma coisa... ser um Jesus universal e outra coisa ser um Jesus restrito que vinha só pelos judeus. Então isso aqui é uma tendência farisaica de que Jesus é só para os judeus e para mais ninguém. Vamos ver se é assim? João capítulo 3, vamos lá, versículo 16. Vamos ver se é assim. João capítulo 3, versículo 16. Vamos lá. Com efeito de tal modo... Deus amou o mundo, peraí, o mundo, aparece aqui o termo o mundo, universalidade, o mundo inteiro, o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Aqui está. Universalidade, catolicidade, ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando o nome do Pai, todas as nações. 28 de Mateus 19, Marcos 16, 15 em diante, pregar o evangelho a todas as criaturas, no mundo inteiro. Vós sereis minhas testemunhas no mundo inteiro. Atos 1, verso 8, verso 5, verso 8. Então isso aqui é mentiroso, é falso. O protestantismo clássico, especialmente o luteranismo, né, que seria aqui o luteranismo, e o calvinismo, devido à falsa visão, nega a eficácia e a capacidade da razão humana para conhecer Deus até certo ponto. E expõe e opõe isto a Deus. E fé, ao contrário da tradição cristã e da Bíblia. Né? Vamos pegar alguns versos. Marcos 12, 28. Vou pegar alguns versos desses. Certo? Pode pegar tudo, mas vamos pegar alguns aqui. Achegou-se dele um dos escribas que os ouvira discutir, e vendo que lhes respondera bem, indagou dele: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Aí está. E aqui sucessivamente, né? Os melhores apologistas protestantes hoje simplesmente voltam atrás para a herança católica de São Tomás de Aquino, Santo Agostinho e muitos outros grandes pensadores. Aí, grandes apologistas como era quando era protestante, como Dr. Scott Hans, Fernando Casanova. Vai estudar e vai ver que exatamente que eles mostram com a mente bem aberta, saindo daquela restrição. Por isso que se converte à verdade. O protestantismo ou o pentecostalismo ou protestantismo carismático coloca muito alto uma ênfase na experiência espiritual, não equilibrando isso corretamente com a lógica, a razão, a Bíblia e a tradição. E eu digo para vocês, não estou aqui acusando, mas isso aqui, quando colocou aqui carismático, renovação carismática adaptou-se muito a isso. Muito a isso. Nós vemos muitos não falar na tradição, negar a tradição. Nem todos, tá? Mas uma grande maioria, porque lá dentro eu estive, no movimento carismático. Negar a tradição, passar por cima das regras doutrinárias,
não é? Porque o quê? Porque estão muito aprotestanzados. Se os carismáticos voltassem mais à tradição da igreja, a buscar a conhecer os sacramentos, as doutrinas, a doutrina da igreja, os sacramentos da igreja, a igreja gera filhos para Deus, a igreja é geradora de filhos para Deus através dos sacramentos. Se eu pegar 10 carismáticos, eu aposto mais quem quiser. Se eu pegar 10 carismáticos de Bíblia na mão e perguntar a eles, me dê 10 carismáticos, 10 carismáticos. Estou falando de protestante, estou falando de católicos carismáticos. 10, selecionar 10, com Bíblia na mão, e eu disser a cada um deles, me mostre os 7 sacramentos dentro dos evangelhos. Eu aposto, mas quem quiser, que 5 não sabe. Talvez 1, 2 saiba. Talvez 1, 2 saiba. Aposto a vocês que a maioria em massa não sabe. Não sabe. Distorcem a Bíblia. No Canto dos Apóstolos, lá em Atos capítulo 18, versículo 16 em diante, está falando do sacramento do crisma aí, para falar que ali é batismo no Espírito Santo, batismo de fogo, batismo não sei do quê. Existem muitas distorções dentro da Bíblia. O único batismo de fogo, derramamento de fogo dentro da Bíblia que acontece, tem que saber distinguir onde é. Atos 2, né? Atos 2, derramamento de fogo, línguas de fogo, batizaram no Espírito Santo no fogo. Né? Em outros momentos, mas aí quando vai impor as mãos, quando impõe as mãos, ou é a ordenação, sucessão apostólica, ou é o sacramento do crisma. Tem que entender o texto. Texto fora do contexto é pretexto para adulterar e ir na linha protestante. Cuidado com isso. 68. Outros protestantes, por exemplo, muitos batistas negam que presentes espirituais como curar estão presentes na idade atual. Supostamente eles cessaram com os apóstolos. Aí está. Eu conheço uma seita também sem nome, que diz que na época dos apóstolos era o evangelho da graça, o evangelho de milagre, o evangelho de cura. Hoje não. Hoje é o evangelho da salvação. Então, coloca, né, graça e salvação distinguindo uma da outra. Se graça e salvação é a mesma coisa. É que no protestante lá que diz que providência é uma coisa e graça é outra. 69. O protestantismo tem visões contraditórias do governo da igreja, pois não possui nenhuma autoridade coletiva, assim não existe ordem e unidade. Algumas seitas reivindicam ter apóstolos ou profetas, entre eles, com todos os abusos de autoridade e poder, chegam até a adulterar o magistério hierárquico, dizendo que eles fazem parte daquele magistério hierárquico. Veja que tamanha mentira. O protestantismo, especialmente o pentecostalismo, tem uma fascinação imprópria para o fim do mundo. Muita tragédia humana é o resultado de tais falsas profecias. Muitos católicos reconhecem também. Muitos católicos, Deus está castigando. Deus está enviando o castigo. Ora, São Tiago diz que se os pais na terra castigam os filhos para o bem deles, dirá o Pai de nossas almas, castigará para o nosso bem. É uma correção. Não é castigar enviando a peste, que eu já vi protestante e vários católicos dizer, enviando o câncer. Olha, Deus enviou a peste no mundo. Foi Deus que enviou a peste chinesa para o mundo? Não. Não foi Deus que enviou, de Deus não vem o mal. Mas Deus permite, meus irmãos. A questão é enviar, a outra é permitir. Vou dar um exemplo. Alguém chega aqui eu tenho bastante pinha, né? E alguém diz assim, você permite eu tirar umas pinhas para mim?
Pinha aqui no meu estado, de vocês é fruta do conde. Eu falo, permito. Outra coisa é eu pegar a pinha sem ninguém e enviá-la para outro lugar. Uma coisa é permitir, outra coisa é enviar. Se eu pego aqui as frutas e envio para outra cidade, o que é que eu estou fazendo? Eu estou enviando. Eu estou mandando. Outra coisa é alguém pedir e eu permitir, tirar para ele. Tem duas coisas totalmente diferentes. 71. A ênfase do pentecostalismo conduz a um detrimento de sensibilidades sociais, políticas, éticas e econômicas aqui na Terra. Por isso, meus irmãos, não só o pentecostalismo, mas a teologia da libertação e outras seitas que estão infiltradas dentro do catolicismo. É preciso ter cuidado, porque eles não ensinam, não educam os cristãos, principalmente padres e bispos da teologia da libertação, a ter cuidado, principalmente nesse tempo, para não votar em políticos abortistas. Olha o que a Virgem Maria disse em Garabandal, quando tirarem o filho e deixar a mãe só. Está falando o quê? Do aborto. Isso lá em 1960. O que é que nós estamos vendo agora? O aborto sendo aprovado em todo canto. Ainda não foi no Brasil, não. Cuidado quando forem votar. Eu não faço política por ninguém. Mas uma coisa eu tenho que dizer como cristão. Como a igreja ensina, porque a igreja é a favor da vida desde sua concepção ao declínio natural. Então tem que se falar nisso. Então envolve política. Ter cuidado não votar em políticos abortistas. A maioria dos católicos quer saber dos bens sociais. Que político X vai nos ajudar, que deu isso, deu aquilo. Está matando a fome e não olha que ele tem um plano maquiavélico, diabólico, satânico por trás, que é tirar a vida dos seres indefesos. Os chamados santos inocentes, que não podem se defender, aprovando o aborto. Nossa Senhora, em uma das aparições, disse que o aborto é o que mais fere o coração de Deus. Meus irmãos, não tem político santo, mas a igreja não nos permite votar em branco e nem em nulo. A igreja diz, analise os dois candidatos e vote no mal menor. E o mal menor são aqueles que não são a favor do aborto. Ideologia de gênero nas escolas. Por que aqui foi aprovado ensinar os filhos em casa? Porque com certeza ideologia de gênero, a criança que estava para ir para a escola estudar, aprender a escrever, a ler, se formar, ela vai para a escola aprender que ela não tem sexo. Que ela depois, mais tarde, vai escolher qual é o sexo dela. Isso é diabólico, isso é satânico. Por favor, YouTube, não derrube esse vídeo. Pelo amor de Deus. A ênfase do pentecostalismo conduz ao detrimento da sensibilidade sociais, políticas, éticas, econômicas aqui na Terra. Temos que falar nisso. Temos que falar, infelizmente tem que falar. Se católico conhecesse a doutrina, a maioria vivesse a doutrina, ninguém precisava falar disso. Infelizmente. O pensamento protestante separa ideias em acampamentos mais exclusivos e mutuamente hostis, quando, na realidade, muitas das dicotomias, divisão em dois, são simplesmente complementares em lugar do contraditório. O protestantismo se contradiz à Bíblia, indo contra os sacramentos. Já sabemos. A pessoa disse, uma pessoa me disse, pastor fulano de tal chegou na minha casa e disse, posso pregar um versículo aqui? Disse, a pessoa que estava me dizendo isso, eu sou católico. Eu sou católico. Aí disse, a palavra de Deus, né? Tudo a mesma coisa, é o mesmo Deus, é a mesma Bíblia, então pode. Eu falei assim, olhei para a pessoa e disse, pode até ser a mesma Bíblia, mas a doutrina não é a mesma, o ensinamento não é o mesmo. A
pessoa diz, como não? Eu digo, na Igreja Católica se ensina que a Eucaristia é Deus. Sim ou não? Ela diz sim. O que é que o protestantismo ensina? Que a Eucaristia é Satanás. A Igreja nos ensina que a Virgem Maria é virgem pura. O que é que o protestantismo ensina? Que ela teve outros filhos, não foi virgem. Eu digo, é a mesma doutrina? É a mesma palavra? Não, né? Pelo amor de Deus. 74. O protestantismo monta devoção interna e devoção contra a liturgia. 75. O protestantismo opõe a adoração espontânea para formar suas próprias orações. Todas as orações protestantes são antibíblicas, todas. 76. O protestantismo separa a Bíblia da autoridade que Jesus deixou à sua igreja. Lucas 10,16. Quem vos ouve a mim, ouve. Então Jesus está dizendo que a voz da igreja é a sua voz. Então a igreja quando fala, quando prega, quando doutrina, quando ensina, é a própria Bíblia viva, é a própria palavra viva de Jesus. Por isso que os protestantes não entendem quando nós dizemos que a autoridade infalível não é a Bíblia, é a igreja. É só nós olharmos para 1 de Timóteo 3,15. A igreja, Paulo diz, é o quê? Coluna e sustentáculo da verdade. Não diz que a Bíblia é coluna e sustentáculo da verdade. A Bíblia diz que a igreja é. Porque a Bíblia é um mapa da igreja. Ela é um mapa da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A autoridade máxima que sustém a verdade, que nos dá a verdade, é a igreja, não é a Bíblia. É a igreja. E é a Bíblia, sim, com esse magistério e com a tradição oral. Protestante veio refutar o senhor Christian, as heresias do Christian. Vou até trazer um vídeo sobre isso. O senhor herege Christian esquerdo pegou o catecismo da igreja, que também está no documento Dei Verbo, para dizer, quando fala do magistério, que tal magistério não está acima da palavra de Deus. Peraí. O magistério não está acima da palavra de Deus, mas a serviço dela. Que palavra de Deus é essa? É a Bíblia? Não. É a tradição e a Bíblia, porque os três estão juntos. Então, quando diz o magistério não está acima da palavra de Deus, mas a serviço dela, quer dizer que a Bíblia só pode ser interpretada e servida pelo magistério. A Bíblia é a tradição e ponto. Senhor Cristo esquerdo. O protestantismo cria a falsa dicotomia de versões da Bíblia. Falsa. O protestantismo é contra a tradição, sendo que ela é obra do Espírito Santo. Eu já trouxe tantos vídeos aqui sobre a tradição, né? 2 Tessalonicenses 3,6. Rogamos, irmão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis a comunhão com qualquer irmão que leve uma vida desordenada e contrária à tradição que de nós recebestes. Ou seja, São Paulo está dizendo que é um desordenado que não guarda a tradição apostólica. Para evitar se separar desse tipo de gente. Aí o protestantismo criou a sua tradição mentirosa. Por exemplo, Constantino fundou a Igreja Católica. Aí já tem outros protestantes que dizem, não, foi Jesus que fundou a Igreja Católica, mas Constantino prostituiu ela. Ou seja, dizendo que Jesus mentiu quando ele fundou a igreja, quando ele disse que as portas do inferno não poderiam invadir a igreja, não poderia tomar conta da igreja, não poderia destruir a igreja. O protestantismo ele é contraditório, né? O protestantismo considera a autoridade da igreja e liberdade individual, cada cá por si, o diabo por todos. 80, verso 80, né? Capítulo 80. Razão 80, né? O protestantismo, especialmente Lutero, joga para cima o Velho Testamento contra o Novo Testamento. Embora Jesus não fizesse assim. E aí você está aqui vendo as referências. Não são todas as seitas, mas uma grande maioria de seitas fazem isso, tá? Nós não vamos pegar, tá aqui, ó. Você quer pegar? Dê um pause no vídeo e pegue aí. As referências. 81.
O protestantismo impõe leis para enfeitar, sendo inseguras e sem sobrevivência. 82. O protestantismo cria uma falsa dicotomia entre simbolismo e realidade sacramental. Por exemplo, batismo e eucaristia. Que pregam um segundo batismo. E que mente que tem que ser adulto. Né? Que o batismo só vale para adultos, porque só adulto tem pecado, criança não. Eu já mostrei aqui nesse canal, Salmo 50, verso 7. Minha mãe me concebeu no pecado eu já nasci. Aí está. Que a criança não tem pecado pelas suas obras, mas já nasce com a raiz pecaminosa. E o batismo tira isso. Né? E a Eucaristia para o protestantismo, Jesus falou no modo literal. Modo literal. Onde é que está escrito modo literal? Mentira. Jesus é claro. Se fosse do modo literal, os judeus, que está ali fazendo o papel dos protestantes de hoje, no verso 52 de João 6, não teria interrogado, dizendo como pode isso. Os judeus entenderam mais perfeito do que os protestantes de hoje. Como pode esse homem nos dar de comer sua carne? Porque Jesus não estava falando de um modo... Ali está os próprios judeus para refutar os protestantes. Está ali a prova que Jesus não estava falando no modo literal. Entende? Quem come da minha carne, bebe do meu sangue. Jesus no 53 poderia ter dito, não, estou falando nesse sentido figurado, modo literal. Não, Jesus disse no versículo 53, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não bebedes seu sangue, não tereis a vida verdadeira. Ou não tereis a vida em vós mesmos, que é a vida, Jesus. Então, sem a Eucaristia, sem a carne viva e o sangue vivo de Cristo, não tem como Jesus estar naquela pessoa. Porque só está naquela pessoa através da Eucaristia. 83. O protestantismo separa o indivíduo da comunidade cristã. Sabemos muito bem, isso chama-se apostasia. É só conferir as milhares e milhares de denominações diferentes, umas das outras. 1 Coríntios 12, de 14 a 27. (84) 84. O protestantismo descarta a reverência dos santos. Ou seja, eles são idólatras porque chamam os santos de ídolos. A teologia católica não permite a adoração dos santos na mesma moda como é dirigida para Deus. Latria só a Deus. São venerados os santos e são honrados, não adorados. Católicos sem conhecimento, católico ignorante, futuro protestante, quando eles chegam na porta mentindo, como está escrito aí nesse 84, esses católicos ignorantes vão após falsos profetas. (85) Muitas dianteiras de protestantes pensam que o Espírito Santo só fala com eles e não com as multidões de cristãos durante 1500 anos antes que o protestantismo começasse. Outra vez, muitas dianteiras de protestantes pensam que o Espírito Santo só fala com eles e não com as multidões de cristãos durante 1500 anos antes do protestantismo começar. Eu já vi protestante dizer que de Cristo até Martim Lutero ninguém se salvou. Que só se salvou aqueles que estavam com o corpo presente de Cristo ali. E depois Cristo subiu, só eles agora, de 1500 para cá, que está colocando gente no céu. Aliás, nem todos dizem, porque a maioria disso estão dormindo debaixo da terra. Né? As chamadas seitas mortalistas, ou seitas da dormição. 86. Falhas no pensamento protestante original conduziram
a erros até piores. Por exemplo, a justificação intrínseca, inventada para assegurar a predominância da graça, veio proibir qualquer sinal externo de sua presença. A sola fide, por exemplo. O calvinismo, com seu Deus cruel, os homens foram virados para uma tal extensão, que eles se tornaram unitários, como na Nova Inglaterra. Muitos fundadores de cultos recentes partiram calvinismo. Por exemplo, as Testemunhas de Jeová, Ciência Cristã, o Modo Tradicional e etc. O pentecostalismo, obcecado em moda tipicante americana, sempre aparece com celebridades, evangelistas de televisão. O Brasil também. O Brasil é mais. O pentecostalismo se apaixona com a falsa ideia de que grandes números em uma congregação ou crescimento rápido é um sinal da presença de Deus de um modo especial. Eles esquecem que Deus nos chama à fidelidade em lugar de ir para o sucesso. Não estatísticas lisonjeiras. Pois é, meus irmãos. 150 razões para deixar de ser protestante. O pentecostalismo enfatiza frequentemente o crescimento numérico em lugar de crescimento espiritual individual. Eu tenho que crescer. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a vocação. A vocação sacerdotal. Aqui está uma pessoa que queria ser padre. Eu queria ser padre. Eu queria ser padre, só que não tinha vocação. Queria muito ser padre. Mas não tinha vocação. Uma coisa é querer, outra coisa é ter a vocação. É ter nascido para aquilo. Ou seja, é ter convertido e assegurado aquela graça. O pentecostalismo é presentemente obcecado com ego cumprimento, ego ajuda e egoísmo, no lugar de uma tensão cristã tradicional, acho que é. Em sofrer, sacrificar, etc., como fizeram os santos. E aqui, o último para nós encerrarmos esse terceiro vídeo. O protestantismo tem uma visão trancada e insuficiente do lugar de sofrer na vida cristã. Tudo em nome disto e reivindicação daquilo. Movimentos dentro do protestantismo pentecostal estão florescendo, mas não estão em harmonia com a Bíblia, cristianismo e tradição. Outra vez o que está dizendo lá, mais ou menos nos 61, 62, 3, 5, por aí. Então, meus irmãos, está aqui mais 30 razões. Esse é o terceiro vídeo. Logo vem o quarto vídeo. Se inscreva, compartilhe esses vídeos, para que as pessoas vejam o testemunho de um dos maiores protestantes dos Estados Unidos, que se converteu com toda a sua igreja quando foi estudar a história do cristianismo. Ele viu que na igreja primitiva tinha uma liturgia. Se aprofundou nessa liturgia e descobriu a liturgia eucarística. Meus irmãos, compartilhe, dê o like, né? E que Deus abençoe a todos.